homens com vidas diferentes, valores diferentes e, entretanto, tinham em comum uma crença, a fé em Deus. Podemos fazer duas associações com a nossa própria vida a partir dessa história contada por Jesus. O primeiro homem, o fariseu, é um reflexo de nós mesmos quando nós deixamos nos vencer pela tentação da vaidade e do orgulho pessoal, que cresce em nós quando nós nos consideramos muito bonzinhos, sabe o que é? Quando achamos que estamos cumprindo toda a lei divina e nos deixamos levar pelo pensamento de que nós somos melhores do que os outros que não fazem a mesma coisa que nós fazemos, né? Maravilhosa esse glória, né? Esse primeiro homem diz na sua oração, chega a ser engraçado, eu estou falando de hoje, como eu porque a oração dele é muito coisa, né? Porque assim, tem cara de piedade, porque ele começa agradecendo. Lembra que eu peguei sobre a gente agradecer, alguns vídeos passados, né, atrás? Ele tem que agradecer, né, e tudo e tal. E aí a oração dele começa assim, agradecendo, mas olha a forma da criatura agradecer. Ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou parente, não sou desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço também porque eu não sou igual esse cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e te dou a 14ª parte de tudo que ganha. Ou seja, eu sou maravilhoso, né? Deus, olha, eu sou o máximo. Aí eu pergunto, quantas vezes nós também não somos tentados a pensar que nós somos melhores do que os outros, seja na vida cotidiana ou na igreja. E aí algumas situações assim, para a gente ver na igreja. Aí a gente pensa assim, eu não falo fulano, quase ninguém, vem uma vez por ano, né? Eu contribuo, eu dou ali a oferta para a manutenção da igreja. Fulano, não, tem um monte de dinheiro, gasta tudo com uma coisa, né? Não dá nada na igreja. A gente não faz isso. Arrisca os preceitos da doutrina, do evangelho, do credo, da lei, da Constituição, do Código Penal, né? Fulano, ele é o que né? A gente, de vez em quando, a gente fica tentado, né? Fazer essas comparações todas, igual apareceu na história que Jesus contou. Então, vamos lá. Esse fariseu da história, ele realmente fazia todas aquelas coisas mencionadas na sua oração. Né? Ele não era fake, não, ele fazia aquilo tudo. Ele cumpria certinho todos os preceitos da religião judaica em relação às suas doutrinas e ritos. Mas isso não basta. Não basta nós irmos à igreja todos os domingos, entregarmos o dízimo de todos os meses, a oferta todo domingo, jejuar várias vezes por semana, orar várias vezes ao dia, não adianta nada, se o nosso coração está cheio de orgulho e de vaidade. Se usamos isso, essas coisas que nós fazemos estão certas, mas se a gente usa isso para nos auto-justificar diante de Deus, estamos fazendo um sacrifício inútil. Deus quer de nós misericórdia e não sacrifícios. Sacrifícios meramente formais, né? Conforme nós lemos no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 6. Deus diz, dizendo através do profeta, eu quero que vocês me amem e não me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Perceberam? É importante cumprir, né, as nossas obrigações, nossos deveres, né? Colaborar para a manutenção da igreja, orar, ser uma pessoa boa, sim, isso é muito importante. Mas e o nosso coração está longe? O camarada ali está fazendo dentro do peito dele só, ele não sai dali. Né? Eu sou muito bom, não sou exatamente da igreja, né? É muito importante que nós frequentemos a igreja, ao menos uma vez por semana, de preferência, domingos, que oremos, que jejuemos quem tem esse hábito, que entreguemos as nossas contribuições para a manutenção do templo, mas é infinitamente superior termos um coração bom, caridoso e sincero diante de Deus. É isso que Ele espera de nós: amor, bondade, um coração misericordioso. O outro homem da história também somos nós. Tá? Os dois ali nos refletem. Nos enganamos muito quando nós exaltamos a figura deste, do segundo, né, do publicano, em detrimento, né, da figura do fariseu. Não, assim, olha,
igreja, mesmo sendo supostamente para mostrar o poder de Deus na vida de quem quer que seja. Se realmente algum de nós foi recuperado dessas e de outras distorções, nós deveríamos ter um pouco mais de cuidado em anunciar essas situações, essas particularidades, pois as pessoas que não são da igreja acabam generalizando com toda a razão e conforme eu mesma, eu ouvi as pessoas que não são da igreja dizer assim: gente, nas igrejas não tem ninguém que tinha uma vida normal, é todo mundo ex alguma coisa. E eu falei o quê? Eu falei nada. Não é assim, não, mas eu lembro isso, né? Tem até não sei quem, isso, aí daqui. Eu já ouvi pessoas falando isso, tá? Passei uma vergonha. Eu falei, não, mas não é isso, não, isso é coisa nova, aí o marketing meio errado, que estão fazendo, sabe? Então, nós precisamos ser conhecidos pelas nossas boas ações e não pelas coisas condenadas que nós fizemos, mesmo que sejam situações do passado. Tá? Isso pode ser marketing para a igreja, né? Não se trata de passar pano, tá? Também tem isso não. E nós, como comunicantes, a gente não fica passando pano para ninguém, né? Mas também não precisa colocar um letreiro luminoso no negócio, né? Para passar pano, mas também precisa colocar uma parte, um letreiro luminoso, dizendo que a pessoa foi esse monte de coisa horrível, né? Jesus levou sobre si as nossas transgressões. Portanto, não há que se ficar lembrando de coisas ruins como motivo de orgulho. Há orgulho lá do fariseu, falando que ele era máximo. Mesmo que seja para fins de evangelismo, pois acaba se tornando um anti-evangelismo. Aí tem uma gente que fala, cara, não estou entrando não, só tem gente horrível. O publicano tem o seu mérito ao mostrar um espírito quebrantado diante de Deus em uma atitude de arrependimento, de contrição, de submissão a partir daquele momento. Ele deveria se tornar uma nova criatura, um novo ser, conforme diz lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Uma nova criatura começa com tudo novo. O passado é passado. Precisamos aprender com ele, mas nunca exaltá-lo exageradamente, para não cairmos no equívoco de superestimar passados vergonhosos, criando uma competição de quem foi pior que o outro. Né? Não, eu fui ladrão, já fui assassino. Acaba gerando uma coisa assim tosca, né? Quem pecou mais? Quem foi mais purificado? Isso é orgulho e vaidade. E orgulho e vaidade não fazem parte do reino de Deus. Hoje estamos diante da história de dois seres humanos, tão humanos quanto nós mesmos, com defeitos e virtudes como nós. Temos muito que aprender com eles, pois são retratos de nós mesmos. Que Deus nos dê o discernimento necessário para escolhermos e cultivarmos o que há de melhor em cada um deles. Que sigamos os bons exemplos e aprendamos com os erros para que não venhamos a repetir. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.